Bom dia. Eu vou fazer papel aqui de mediadora, agradecer ao Domi pela fala maravilhosa. Então, queria primeiro agradecer o convite do coletivo, né, em nome do Marcelo, do Ivan, que eu acho que foram as pessoas com quem eu falei mais ao longo desse período de preparação. Fiquei muito feliz com o convite, assim, muito honrada mesmo por ser convidada para participar de uma mesa com o Domiciano, que é uma pessoa que eu conheço, assim, a primeira vez que eu vi o Domiciano falar foi há 20 anos atrás, em 1999, e assim, a mesma provocação que eu senti naquela época, naquele tempo, eu senti hoje, assim. Queria te agradecer mesmo por essa energia e por tudo que a gente aprende estando do seu lado. Então, agradecer o convite por estar nessa mesa, dizer que eu me sinto muito honrada. Eu tive uma trajetória de trabalho muito próxima, né, do uso de drogas, da redução de danos. Mais recentemente, eu fiz uma inflexão mais para a área de gênero, mas essa nunca deixou de ser uma área de interesse, especialmente em função do trabalho com direitos humanos. Então, fiquei feliz de poder voltar a esse tema. Queria dizer também que esse é um momento, né, assim, importante na minha vida, em função de questões pessoais. Eu perdi meu pai exatamente uma semana. Pensei em mandar uma mensagem para o Marcelo, dizendo: Marcelo, não vou participar da mesa. Mas eu tinha ficado muito mobilizada pelo convite, fiquei com vontade de fazer uma fala. E aí eu escrevi um texto para ler hoje, assim, também, que eu acho que é a forma que eu consigo fazer essa participação. E estou feliz de estar aqui. Também eu acho que inspirada por outras coisas também, né? Pela esperança renovada depois de sexta-feira. Lula livre. E, enfim, tudo isso acabou me inspirando. Queria dizer que a mesa é uma mesa para falar sobre política, né, e redução de danos, mas que a encomenda que o Marcelo me fez foi uma encomenda para falar sobre ética e dignidade humana. Aí eu falei: meu Deus, Marcelo, meu amigo, né? Que amigo. Mas aí eu percebi que a fala do Domi foi muito na direção também do que eu já estava querendo dizer, e acho que vai casar bem. Uma coisa que eu queria, então, pontuar, eu acho que essa fala é uma fala para todos nós que trabalhamos, né, com sujeitos que têm que lutar pelos seus direitos, né? Eu acho que quando o Domiciano fala, sim, usar drogas é um direito, sim, dispor do próprio corpo é um direito, sim, vivenciar a sua sexualidade da forma que você acha, né, que cada sujeito constitui como a melhor forma, é um direito, sim. E aí eu fiquei pensando como que também o direito, ele só tem que ser reivindicado por alguns, né? Que são exatamente os sujeitos que estão alijados, né, do pleno exercício de sua condição de cidadão, porque para alguns esses direitos nunca são questionados, mas para outros a gente tem que lembrar o tempo todo que eles também têm direito. Então, eu acho que para a gente ser capaz, né, de trabalhar com esses sujeitos, é preciso fazer uma reflexão nesse campo da ética mesmo, e que é a reflexão que eu quero trazer aqui hoje, tá? Então, vou pedir licença para vocês para ler, mas eu acho que vou tentar fazer da melhor forma para não ficar muito cansativo. Inicio minha fala fazendo um convite à reflexão sobre a seguinte questão: há um lugar para o outro nas práticas psicológicas? Eu coloquei aqui psicológicas, mas eu acho que vocês podem ler como práticas médicas, práticas no campo da assistência social, tá? Práticas no campo, em todos os campos que atuam nessa rede de cuidados. Começa a construir uma resposta a essa pergunta, pontuando que para garantir um lugar ao outro que se apresenta diante de nós, é necessário dispor nossa escuta a ele, com vistas a poder responder ao seu sofrimento.
Resposta essa que deve se apresentar como uma oferta, a oferta de uma morada, um abrir-se de portas e janelas para a sua visitação, oferecendo-lhe o melhor cômodo e a melhor comida, garantindo-lhe assim um espaço de habitabilidade, ou seja, um ethos, uma morada confiada e serena, onde ele possa renovar-se para retomar suas dores no mundo. Essa imagem da ética enquanto habitação, que em Heidegger e Levinas diz respeito à casa que cada um de nós precisa erguer para si mesmo no mundo, se presta também à analogia com o serviço de psicologia, ou de medicina, ou de assistência social. Nessa perspectiva, o profissional deve oferecer essa serenidade, sem, contudo, que isso se transforme em uma falsa segurança, o que impediria o sujeito de ver-se em sua finitude e habitando a tragicidade do mundo. Essa morada ofertada deve, portanto, ser morada temporária, enquanto o sujeito reconstrói sua própria habitação. No atendimento psicológico ou médico ou do serviço social, isso significa propiciar condições para que irrompa na pessoa sua própria diferença, seu outro, seu estranho. Infelizmente, disso as psicologias não têm se ocupado muito, preocupadas que estão em reafirmar a identidade de um eu indivisível e autoconsciente. Diversos estudos em ciências sociais e antropologia assinalaram os modos com que o cuidado tem sido desvalorizado nas sociedades ocidentais por estar associado às emoções, à intimidade e aos setores sociais subordinados. As atividades e as práticas de cuidado e aqueles que as realizam são marginalizados, devido à associação que esta noção tem com o emocional, o particular, o lar, as mulheres e as necessidades. A maioria das pessoas que realizam atividades de cuidado na geografia social é principalmente de classe baixa, são mulheres e membros de minorias migrantes ou étnicas. Através de quem cuida de quem, ficam em evidência os padrões de subordinação social. Enquanto as classes privilegiadas contam com recursos para pagar outros que deles cuidem, os setores populares deixam de cuidar dos seus para trabalharem no cuidado dos membros de outras classes sociais. Nesse sentido, podemos observar a divisão de trabalho entre médicos e cuidadores, por exemplo, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, familiares, amigos. De um lado, o privilégio da racionalidade técnica do saber médico, e de outro, a atenção constante, o compromisso diário e a assistência a longo prazo. Haja vista na rotina dos hospitais a chamada corrida de leito dos médicos, em contraposição à presença constante dos cuidadores. Falar em cuidado, contudo, significa questionar essa divisão. A noção de cuidado interpela diretamente as oposições e as tensões entre saber, prática, controle, atenção, fatos, valores, dependência e autonomia. O reconhecimento dos desafios relacionados ao cuidado evidencia a existência dos chamados encerramentos trágicos, que se configuram cada vez que alguém, para deixar de sofrer, para satisfazer suas necessidades elementares, para trabalhar, viver, educar-se, inclusive morrer, depende de alguém ou de algo que o maltrata, ou que não o assiste, ou seja, que não o reconhece como sujeito. Expressão paradigmática e tradicional dos encerramentos trágicos são o hospital psiquiátrico e outras instituições totais, como as prisões, as comunidades terapêuticas e outras. Também a institucionalização crônica, as condições trabalhistas arbitrárias e ou de coação, a violência cotidiana nas comunidades e ou no ambiente doméstico, os diferentes maus-tratos existentes em medidas técnico-administrativas da burocracia estatal, configuram encerramentos que evidenciam diversas tragédias sociais e subjetivas. Em oposição aos maus-tratos, o bom trato refere-se a todo tratamento e relacionamento social que inclui a singularidade subjetiva e a escuta baseada na legitimidade
e no reconhecimento da demanda da pessoa que se apresenta. Em oposição à crueldade, a noção de ternura é a base do bom trato, como defesa e escudo protetor contra a violência. Infelizmente, muitas estratégias nomeadas de cuidado se apresentam como modos de intervenção fundamentadas em maus tratos, culpabilidade, encerramentos, castigos punitivos e outros. A experiência acumulada de diversas tentativas de cuidado sem êxito possibilitou o surgimento de novas práticas, com diferentes formas de aproximação que se querem não violentas. Essas práticas se dão a partir da construção de um novo olhar dirigido ao outro, que promove mudanças em quem é cuidado e também nos sujeitos que se dispõem a cuidar. É nesse ponto que redução de danos, ética e dignidade humana se entrecruzam. Orientar-se por uma conduta ética no trabalho com redução de danos requer a adoção de um tipo particular de comportamento, orientado por preceitos que apresentam dimensões individuais e coletivas, e que por isso implica em questões políticas que colocam em jogo a tomada de decisões dentro de limites e padrões socialmente estabelecidos. A conduta ética pressupõe, portanto, um sujeito consciente e reflexivo, que exerce sua liberdade e autonomia para decidir, tendo em conta seus limites e responsabilidades sociais e avaliando as consequências dos seus atos. Isso aponta para uma necessidade de governo de si, de um exercício de autonomia, que só se dão como resultado de um processo que implica um trabalhar-se. Trabalhar-se aqui apresenta-se como uma questão estética e como um problema relacionado ao campo do poder. Primeiro, porque coloca uma necessidade que é quase uma obrigação de realizar um trabalho de estetização da conduta individual, como condição de exercício da conduta ética. A estética da existência, conforme Foucault, deve ser entendida como as práticas racionais e voluntárias pelas quais os homens não apenas determinam para si mesmos regras de conduta e um comportamento ético, como também buscam transformar e modificar seus seres singulares e fazer de suas vidas uma obra de arte. A necessidade de trabalhar-se também decorre do fato de que, ainda que a ética da psicologia, da medicina ou da assistência social seja centralmente humanista, apoiada em valores pautados no respeito, dignificação e defesa do ser humano, ela é também uma ética política, que implica compromissos e posturas. Porque a psicologia, ao tomar o homem por objeto do seu olhar e das suas práticas, exerce cotidianamente poderes efetivos sobre ele. E é justamente porque a psicologia é um conjunto de saberes e práticas políticas sobre os sujeitos que ela precisa de uma ética pautada em princípios humanistas para colocar limites ao seu exercício de poder. Considerando os pressupostos apresentados até aqui, que estabelecem a conduta ética como resultado de uma reflexão sobre a estética da existência e sobre o poder, cabe agora refletir sobre o trabalho com consumidores de drogas, orientado pelos princípios da redução de danos e da dignidade humana. Primeiramente, é preciso colocar que nada nos afasta mais da nossa humanidade do que a recusa à reflexão, à construção de sentido. Nas palavras de Fernando Savater, filósofo espanhol, uma vida sem exame, isto é, a vida de quem não pondera as respostas que lhe são oferecidas para as perguntas essenciais, nem tenta respondê-las pessoalmente, não vale a pena ser vivida. Sem o pensar, nos tornamos seres amorfos, reagimos aos acontecimentos do mundo com perplexidade e medo. Somos vítimas das soluções prontas e nos submetemos à lei do mais forte. Mas pensar é tarefa árdua. Se, por um lado, ao recusar o pensamento, a reflexão crítica, a busca da verdade, nos desumanizamos, por outro, não pensar nos livra do peso desta mesma humanidade. Do peso de uma vivência autônoma, com implicação e responsabilidade para decidir, fazer escolhas e agir em função dos nossos objetivos.
Daí a importância de, diante das angústias, do limite, do medo, da exaustão, do descrédito, da frustração, termos disponibilidade interna e companhia na aventura do pensar, do encarar os fatos da vida, suas limitações, nossa mais cruel e frustrante realidade. Um cuidado orientado por princípios éticos no campo da redução de danos deve necessariamente, portanto, incorporar a oferta de uma disponibilidade para seguir junto de quem se apresenta à nossa frente nessa aventura do pensar. E nisso eu gosto muito do nome desse coletivo, né? Cai Junto. Em segundo lugar, cabe dizer que agir no mundo também requer vinculação, afeto e ligação amorosa a projetos. Para além de companhia na aventura do pensar, suportar o duro trabalho da conquista penosa e lenta dos nossos objetivos também produz em nós o sentimento de dignidade humana, que nasce da nossa ação objetiva e reflexiva no mundo. A conquista da dignidade humana implica na compreensão do que seja esta mesma dignidade. Savater aponta que a dignidade humana implica, em primeiro lugar, na inviolabilidade de cada pessoa, no reconhecimento de que ninguém pode ser utilizado ou sacrificado pelos outros como mero instrumento para a realização de fins gerais. Em segundo lugar, a dignidade humana implica no reconhecimento da autonomia de cada um para traçar seus próprios planos de vida e seus próprios parâmetros de excelência, sem outro limite que não o direito semelhante dos outros à mesma autonomia. Em terceiro lugar, a dignidade humana incorpora o reconhecimento de que cada pessoa deve ser tratada socialmente de acordo com sua conduta e não segundo fatores aleatórios como raça, etnia, sexo, classe social, etc., que não são essenciais à sua humanidade. Por fim, em quarto e último lugar, dignidade humana implica na exigência de solidariedade para com a desgraça e o sofrimento dos outros, o manter viva e ativa a cumplicidade com os nossos semelhantes. Assim, penso que o trabalho com consumidores de drogas na perspectiva da redução de danos só poderá ser eficaz se incluir um processo de reflexão que prevê a construção da autonomia no lugar da lógica da dependência e da inércia, através do resgate da dignidade humana e da exploração dos recursos pessoais de cada sujeito para lidar com os desafios e frustrações que a vida necessariamente lhes imporá incessantemente, e do desenvolvimento de laços pessoais e sociais concretamente representados por projetos de vida e afiliação a grupos. Em substituição ao entorpecimento que aniquila o sujeito em sua humanidade, ofertamos o pensar, o desejo de saber e a própria filosofia como a arte do bem viver. Não se trata de um caminho sem esforços. Trata-se de tarefa árdua e, paradoxalmente, uma solução baseada naquilo que muitas vezes foi justamente o início do processo de tornar-se dependente. Importa dizer, por fim, que não se trata de produzir lucidez a todo custo. Trata-se de colaborar para o desenvolvimento de sujeitos orientados para uma vivência coletiva, a partir do resgate da dignidade de cada um e de todos, que buscam atuar de forma direta, em primeira pessoa, nas questões que lhe dizem respeito, não apenas no âmbito individual, mas e principalmente no âmbito político e público. Se as razões para o consumo problemático de drogas nascem, na grande maioria das vezes, da exclusão e da desigualdade social, pensar e agir no mundo significa conhecer esta mesma realidade e mobilizar recursos coletivos para o seu enfrentamento. Para encerrar, retomando a questão inicial sobre o lugar do outro nas práticas psicológicas e tocada pelos últimos acontecimentos do cenário político brasileiro, encerro esta fala com uma afirmação atemporal de Inácio Martim Baró, que penso ser inspiradora para a conduta ética no campo da redução de danos. O trabalho profissional do psicólogo deve ser definido em função das circunstâncias concretas da população a que deve atender,
propõe-se como horizonte do seu que fazer a conscientização, isto é, ele deve ajudar as pessoas a superarem sua identidade alienada, pessoal e social, ao transformar as condições opressivas do seu contexto. Aceitar a conscientização como horizonte não exige tanto mudar o campo de trabalho, mas a perspectiva teórica e prática a partir da qual se trabalha. Pressupõe que o psicólogo recoloque seu conhecimento e sua praxis, assuma a perspectiva das maiorias populares e opte por acompanhá-las no seu caminho histórico em direção à libertação. É isso, gente, é a minha contribuição. Eu queria deixar também um outro, o que eu vou dizer, outro estímulo para nós, com um vídeo, tá? Ele foi feito num contexto um pouco diferente do que a gente está tratando aqui, mas similar no que diz respeito a essa ideia da importância de nós estarmos vinculados a pessoas e projetos nessa perspectiva de trabalho ético, nos direitos humanos, né, e de acompanhamento de pessoas que se encontram alijadas da sua possibilidade de exercer seus direitos. Tá? Eu espero que mobilize vocês. Vamos ver.